Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. João 1, versículo 12. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindas a Fé e Tulipas. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série sobre o livro Identity Theft, Ladrão de Identidade. E se você ainda não assistiu os últimos dois vídeos, que foi sobre como nós somos livres e como nós somos imagem e semelhança de Deus, assiste eles para você não estar perdendo essa série. E hoje nós vamos falar sobre outra identidade que nós temos, que é que nós somos filhos de Deus. Isso é algo tão incrível porque é uma coisa exclusiva da Bíblia. Nenhuma outra religião no mundo pode dizer que Deus os ama ou coisas assim. Somente nós cristãos podemos ter a certeza de que o nosso Deus nos ama e de que nós somos filhos dele. É tão incrível porque isso faz com que nós cristãos possamos ter a certeza de que nós podemos descansar, que o nosso Deus, ele nos ama, ele é nosso Pai e ele faz tudo para o nosso bem. Então a gente tem essa certeza que nenhuma outra pessoa no planeta Terra tem, somente os cristãos. Isso é tão legal porque quando Jesus nos ensina a orar, a primeira coisa que ele diz na oração é Pai Nosso. Então nós temos a certeza de que o Senhor Deus, ele é nosso Pai e de que nós somos os seus filhos. E não só isso, nós somos os filhos que ele ama. E como a gente sabe, nós temos três inimigos, que é o mundo, a carne e Satanás. E todos eles estão querendo bater na porta do nosso coração, lançando mentiras que vão deturpar a nossa visão de quem nós somos em Cristo. Então, qual é a mentira que o mundo traz para os cristãos? Para muitos cristãos que muitas vezes cresceram com pais que não eram amáveis ou pais que eram abusivos de alguma forma, é difícil para eles reconhecerem o nosso Deus como um pai amoroso. E o mais incrível é que Deus, ele é nosso Pai Celestial, não nosso Pai terreno. Então, o nosso Deus, ele é um Pai que ele nos ama, que ele nos ama com amor eterno e ele está cuidando de nós todo o tempo. E eu achei muito interessante que ela diz o seguinte: uma coisa nós precisamos saber, que quando Deus se refere a ele mesmo como Pai, ele está se referindo ao tipo de Pai que nós somos criados para ter. Então, o pecado atrapalha até a relação que nós temos com outras pessoas. Mas é por isso que o nosso Deus, como um Pai perfeito, amoroso, ele nos ama e ele cuida de nós em todo o tempo. E outra mentira que pode tentar a gente muitas vezes é uma mentira que a carne traz, que é a dúvida. E essas dúvidas são mais perigosas quando a gente não tem passagens bíblicas para conseguir rebater elas. Então, por exemplo, quando a gente pergunta: por que Deus me ama? Será que Deus me ama? Como que Ele me ama? Então, quando a gente começa a ter dúvidas e não ter respostas bíblicas para essas dúvidas, a gente está caindo na mentira da carne. Então, a gente começa a achar que Deus não nos ama, que só coisas ruins acontecem pra gente, e a gente esquece sobre a bondade e a fidelidade de Deus. E muitas vezes isso acontece quando a gente peca e a gente acha que Deus não tem razão para nos perdoar ou para nos amar depois disso. Quando a gente acha que o nosso pecado foi muito maior do que o perdão de Deus. Mas isso acontece porque a gente esquece de versículos como 1 João 1,9, que diz: o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para toda dúvida que bater no seu coração, busque versículos bíblicos para vencê-las. E a terceira mentira, que dessa vez é Satanás que coloca no nosso coração, é de que nós não somos verdadeiros filhos de Deus. Quando a gente começa a achar que a gente precisa fazer coisas para sermos salvos e que Deus não está satisfeito com a gente, ou de que Deus ele é uma pessoa brava que quer estar punindo a gente o tempo todo. Essas são mentiras que Satanás coloca no nosso coração. E o resultado delas é que a gente para de orar. Então, quando você perceber que você não está orando como você deveria, reavalie o seu coração. Será que você está acreditando em algumas dessas mentiras de Satanás? Então, a gente precisa ter certeza de que nós estamos buscando um relacionamento com Deus, porque Ele, como nosso Pai, quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Então, é por isso que a oração é vital para a vida do cristão. Então, vamos trazer quais são as verdades sobre a nossa identidade como filhos. Todos são filhos de Deus. Deus criou o mundo, o universo e tudo que tem dentro dele. Então, todas essas pessoas são criaturas de Deus.
mas elas não necessariamente são filhas de Deus, porque os filhos são apenas aqueles que creem no nome de Jesus Cristo e o reconhecem como Senhor e Salvador. Então, assim como a gente leu no comecinho, João 1,12 diz que aqueles que creem em Cristo receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, somente verdadeiros crentes são filhos de Deus. E é por isso que no Novo Testamento usa linguagens como o novo nascimento e a adoção. Em João 3 fala bastante sobre o novo nascimento. Então todos os cristãos, eles nascem de novo, que é o momento da conversão, e da mesma forma os cristãos também foram adotados para a família de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus agora, ele é nosso irmão mais velho, porque nós somos co-herdeiros com Cristo, como está em Romanos 8. E aliás, leia Romanos 8, é um capítulo que abre bastante o entendimento para isso que a gente está falando nesse vídeo. E também tem uma coisa muito interessante que eu achei que ela falou aqui. A nossa adoção é uma declaração legal da parte de Deus que envolve a vontade e a palavra dele. Dessa forma, não pode ser desfeita. O nosso novo nascimento é irreversível, assim como o nosso nascimento físico. Esses são atos permanentes de um Deus soberano. Então, a verdade sobre a nossa identidade não pode ser abalada, mas saber, acreditar e viver, na verdade, pode ser difícil. Eu achei muito interessante que a autora desse capítulo, ela coloca sobre como que foi o processo que ela e o marido adotaram uma garotinha. E é interessante que ela pergunta, o que essa minha filha adotiva estava fazendo para eu poder adotar ela? Nada, ela não estava fazendo esforço nenhum, não estava fazendo nada, porque ela em si não tinha o poder para isso. Somente os pais tinham o poder de querer ela e trazê-la para casa. E de maneira parecida, é isso que o Senhor fez conosco. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor Deus, Ele nos amou, nos entregou Cristo e pelo sacrifício de Cristo, nós podemos ser adotados na família de Deus. E quando que Deus decidiu nos amar? Antes da criação do mundo. Como que Ele nos adotou? Pelo sacrifício e os méritos e pela ressurreição de Cristo. E por que Ele quis fazer isso? Porque Ele nos ama, Ele se alegra em nós e porque era a vontade dele. Então essa verdade tem que entrar no nosso coração. O Senhor Deus nos quis, Ele se alegra em nós e Ele nos ama. Então essas são verdades maravilhosas sobre o Evangelho. Nós somos filhos de Deus e Ele nos ama. Então é por isso que quando a gente vai orar, a gente pode entrar com toda a intrepidez no trono da graça, porque o Senhor Deus, Ele abriu espaço para nós como filhos, nós chegarmos a Ele em oração, tendo certeza de que nós somos bem-vindos e de que Ele nos ama. E eu achei interessante que ela diz assim, assim como uma criança corre para o pai em qualquer situação, assim nós também podemos correr para o nosso Pai Celestial. Ele se preocupa conosco em cada circunstância. Quando nós estamos com medo, Ele é nossa força. Quando estamos tristes, Ele é nosso conforto. Quando estamos solitários, Ele é presente. Quando estamos perdidos e confusos, Ele é o nosso caminho. Quando estamos ansiosos, Ele carrega o nosso fardo. Mas a gente só sabe que essas coisas são verdades quando a gente passa tempo sentado com Ele, ouvindo Ele, conversando com Ele. Deixe que esse amor te leve a passar mais tempo com Ele. Então, quando a gente realmente acredita que nós somos filhos de Deus, isso se mostra em uma vida ativa de oração. Então agora vamos para Efésios 1, no versículo 4 ao 6, que vai ser o nosso versículo para a gente memorizar durante essa semana. Vamos lá. Assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E algumas perguntinhas para a gente refletir e para ter certeza de que essas verdades estão encontrando solo fértil no nosso coração. Vamos lá. Como que alguém vive de modo diferente quando reconhece que é totalmente aceita e amada, não pelos próprios esforços, mas porque é filho de alguém? Qual mentira do diabo você é mais tentada a acreditar? Que você é um escravo, um órfão ou um filho ilegítimo? Como que essas mentiras afetam o modo como você vive? Próxima pergunta. Quando nós acreditamos que somos verdadeiros filhos de Deus, nos transforma em 3 maneiras. Nós gostamos de passar tempo com o Pai, nós queremos intimidade com o Pai e nós descansamos em segurança no Pai.
Quais dessas ainda é difícil para você? Qual é a melhor para você e por quê? Próxima pergunta. Quando alguém sabe que é amada, isso afeta todas as outras partes da vida. Como saber que o Pai ama você te permite amar outras pessoas de uma maneira cristocêntrica e sacrificial? Como saber que o Pai ama você te permite amar outros, assim como Cristo, e de uma maneira sacrificial? E o que nesse vídeo mais te chamou a atenção? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, esteja compartilhando, dando like, comentando aqui embaixo, que assim você vai estar ajudando para que o conteúdo do canal possa estar abençoando mais pessoas. E se você ainda não é inscrita, se inscreve para você não perder nenhuma novidade, porque tem vídeo novo toda quarta-feira. Então eu espero que vocês estejam gostando aqui dessa série. Não esquece de ver os outros vídeos, estão todos numa playlist aqui no canal. E até o próximo vídeo!